Bom dia. Vamos começar esquentando um pouco, malhando um pouco com mais uma demonstração de uma propriedade bastante importante de divisibilidade que supostamente vocês tentaram em casa. Dessa vez não vou perguntar se alguém tentou. O que eu vou demonstrar é a transitividade da divisibilidade. Não é importante decorar o nome por enquanto, a gente vai voltar nisso em FC2. Seria legal saber do que se trata. Para todos ABC inteiros, eu tenho que se o A divide o B e o B divide o C, então o A divide o C. Ok? Vou fazer isso da mesma maneira que a gente demonstrou dos outros teoremas. Então aqui eu vou escrever minha demonstração, minha prova, sei lá. E aqui vai ser meus dados. Que toda essa parte vai ser meu rascunho e meus alvos. Então, alguém poderia me ajudar um pouquinho? Quais são meus alvos? Desculpa, meus dados primeiro aqui. Nada, nenhum, muito bem. Estou feliz que estamos entendendo esse detalhe. E qual é o meu alvo? É toda essa coisa, certo? Então, vamos para todo A, B, C inteiro. Se o A divide o B e o B divide o C, então o A divide o C. Ok. Obviamente nem preciso enfatizar mais que essa coisa é rascunho, ok? Como vou começar minha prova, minha demonstração, vou olhar para o meu monstro, vou perceber que ele é um monstro que tem cara de universal, certo? Eu sei como matar esses, como começar, como atacar. Qual seria a palavra, a linha de código aqui? Ok. Eu vou escolher agora três nomes, certo? Podem escolher. UVW, ok. UVW inteiros, beleza? Então, aquele que escolheu o VW quer uma vingança sobre o fato que eu tratei vocês infantilmente nas primeiras aulas, aceito, ok? Então, nesse caso, o que eu ganhei aqui são o U, o V e o W, e eu sei que cada um deles são inteiros. Ganhei 3 objetos e informações sobre esses 3 objetos. E aqui agora meu alvo não é mais isso, mas é o quê? Não é A, tá? É U divide, ok? Certo? U divide V. Alguém? E? Por que U? Calma, quero brigar um pouco. Aqui é, para todo o ABC, se o A divide o B e o B divide o C. Então, se o U divide o V e o B divide o W. Seria U de novo se aqui fosse um A. Certo? O primeiro divide o segundo e o segundo divide o terceiro, certo? Então, nesse caso, seria U divide V e... Sim, V divide W. Então... Ok. Divide W, ok. Beleza, esse é meu alvo agora. E qual cara que tem esse monstro aqui? Que tipo? Implicação. Não é conjunção, não é essa coisa e essa. É essa coisa implica essa, ok? Se eu não lembro disso, posso até enfatizar botando um parênteses aqui. No final das contas, isso é só minha cabeça, meu rascunho. Ok? E então, qual vai ser a próxima linha que eu vou escrever aqui? Ok, suponha. Ao lado esquerdo, certo? U divide V e V divide W, ok? Então agora eu ganhei mais um fato aqui, eu ganhei que U divide o V e o V divide o W. No meu rascunho eu já sei como posso usar esse tipo de dado que ele me oferece mesmo. Essa é a pergunta mais boba que tem. Sabendo U divide V e o V divide W, essa conjunção, eu posso inferir isso. Eu posso inferir isso também. Então, na verdade, eu ganho mais dois dados. Eu ganho U divide V e eu ganho o V divide W. Faz sentido isso? Literalmente, aqui eu precisaria uma linha de código para fazer isso. Então, a partir disso, poder falar logo U divide V. E também logo V divide W. As duas estou inferindo a partir da conjunção, mas é pouco demais para entrar em tanto detalhe aqui.
Ok, então eu tenho U divide V, tenho V divide W. Qual é o meu alvo agora depois dessa linha? U divide W. Ok, e agora? Agora preciso abrir a definição, ou aqui para ver realmente quais são as armas que eu ganhei aqui para matar o meu alvo, ou aqui para ver qual é a cara verdadeira do meu alvo. Vamos abrir o alvo. Primeiro, essa coisa aqui significa o quê? Existe um K inteiro. Tá ok? Ok. E o que esse cara aqui significa? Existe um K inteiro. Tá o quê? O K igual a V. E esse cara aqui, agora espero que eu vou conseguir. Existe K inteiro. Tá o quê? VK igual W. E espero que entendemos que não existe problema que eu usei a mesma variável. Enfatizamos isso já 2 ou 3 vezes. Ok. E agora? Quero visualizar meu alvo um pouco melhor. Por quê? Porque meu alvo tem cara de existencial. Então, só para entender melhor o que está acontecendo, procuro algo para botar aqui. E esse algo tem que ser um inteiro. Ok? Posso ficar chutando, como sempre, mas não vai dar certo. Eu realmente necessito utilizar essas duas informações que tenho aqui sobre U divide V e o V divide W. Como posso... O que essa coisa oferece para mim? Essa é sinônima com essa. Então a pergunta é como que eu uso afirmações existenciais. Alguém quer ver mãos agora? Mateus foi a primeira mão, mas por que não tem mais mãos? A pergunta é simples. O que eu ganho de verdade se eu tenho um dado que tem essa forma? Existe tal objeto que satisfaz aquilo. O que eu posso fazer, Mateus? Você pode pedir para dar um nome para esse objeto. Exatamente. Como vou escrever isso? Seja x pertencente a inteiros. Seja x um inteiro. Tá ok, muito bem. Satisfaz essa parte, né? Onde agora preciso substituir o k por x. Tá ok? O x é igual a v. O x igual v. Então aqui eu ganhei, essa é uma linha de código que tem esse efeito de ganhar um certo x e uma informação sobre o x que ele é um inteiro e também uma igualdade, o x igual v. Ok. Aqui se eu quero justificar essa linha, por que eu posso fazer isso? Agora eu posso citar diretamente Pois, sei lá. Ok. Esse é um comentário que justifica o que me permite escrever essa coisa aqui. E depois? Alguém? Eu tenho mais um dado legal, então posso solicitar mais um cara. E eu vou brigar com os nomes, porque literalmente eu tenho o direito de usar qualquer nome aqui que eu não usei antes, certo? O, VW, blá blá. Mas o fato que a gente solicitou um nome pelo Mateus e ele escolheu o X, meio que obriga uma certa beleza na nossa demonstração. Qual é o nome que eu preciso escolher aqui? Y, certo? Ok, obrigado. Não vou pular o Y, vou botar o Z, vou criar uma confusão, nem vou chamar esse cara de D. Ok, seja Y inteiro, tá ok. Ajuda aqui. VY. Vamos chutar letras. VY. Eu estou olhando aqui, é só substituir esse K, porque eu entendo que aqui não tem nada de K. Está falando que existe um certo inteiro que satisfaz isso. Então é só botar meu nome aqui, Y, nessa coisinha. Então VY igual W, ok. E aqui, por quê? Pois o V divide o W, ok. Agora, espero que vocês concordem comigo que essas duas linhas eu poderia ter escrito seriam, inclusive, poderia, para ficar ainda mais humano, falar logo. Por quê? Porque estou usando a coisa que acabei de falar, então logo sejam dois inteiros, sejam XY
inteiros, tais que, cuidado, esse T aqui é o plural, certo? Tais que, o que é UX igual V e VY igual W. E talvez eu vou precisar daqui a pouco usar esses dados, então faria sentido talvez dar uns rótulos para esses dois dados aqui. Poderia chamar esse cara de 1, por exemplo, e esse cara de 2, mas eu sugiro segurar a vontade que talvez vocês tenham de dar rótulos para seus dados até o momento que vocês realmente vão precisar citar essas coisas. Então, o que acabei de fazer, sugiro não fazer. Ok, vamos lá. E agora, desde o início, estou procurando achar uma coisa para encaixar aqui. O que eu quero satisfazer é uma igualdade que num lado tem só W. Então, qual seria a próxima coisa para fazer aqui? Substituir o que por quê? Então, para substituir algo em algo, eu preciso primeiramente começar com algo que eu tenho. Qual seria esse algo que eu tenho? O W igual? VY, na verdade, né? Isso que tu falou, ok. Então, posso calculamos. Então, começo aqui um certo cálculo. O W é igual VY. Essa linha, qual a justificação dela? Vela 2, certo? Isso é exatamente o que a 2 está dizendo. Mas quero continuar o meu cálculo. Isso é igual a quê? Obrigado. U, X, Y. O que aconteceu aqui? Porque é a substituição exatamente pela 1. Agora, alguém poderia falar, peraí, por que eu não estou falando a palavra substituição aqui? Se eu falar pela e uma igualdade, talvez é meio óbvio o que aconteceu, certo? Aqui a igualdade que eu estou citando, que estou usando aqui é UX igual V, e supostamente isso justifica porque o VY é igual com essa coisa, então não preciso justificar nada mais. E agora isso é igual a... Ainda não terminei porque não achei U vezes coisa igual W, eu estou quase lá, o que eu preciso fazer aqui? É bem bobo. Próximo passo? Como? É só trocar a parede. Exatamente, trocar paredes, que não é tão... é uma coisa que eu preciso fazer. E o que eu vou citar aqui, ensino fundamental talvez, ensino fundamental, mas se eu quero ficar um pouco mais maduro, poderia falar, olha, essa é uma propriedade de multiplicação, como é o nome dela, alguém sabe? Não, peraí, transitividade é uma propriedade de relações, não de operações, e é exatamente essa coisa que estou tentando provar, que se uma coisa relaciona com a segunda e a segunda com a terceira, então a primeira relaciona com a terceira também. Aqui o nome dessa coisa é associatividade. Associatividade de quem? De multiplicação. De pontinho. Esse supostamente aqui é o nome da multiplicação, ok? Beleza, então estou quase lá, estou feliz porque eu achei uma coisa que eu posso encaixar aqui, foi o XY. Aqui é a única coisa agora para terminar essa prova. Como? Sim, obrigado. Como? O que é? Como o XY, esse produto é inteiro, logo eu tenho o direito de falar que é aquela coisa que eu queria provar desde o início, que era essa aqui. U divide o W. E eu tenho todo o direito de falar que aqui o túmulo do meu monstro morreu. Ok. Perguntas? Espero que nada novo está acontecendo aqui. Essa é uma das propriedades mais interessantes da divisibilidade. A gente vai voltar a falar bastante sobre isso no FMC2 também. E creio que toda coisa que a gente escreveu aqui não tem absolutamente nada novo. Ok? Perguntas? Nada. Estamos aqui. Beleza, posso apagar então? Vou enfatizar, é muito mais fácil me observar malhar aqui, certo? Do que pegar os pesos e levar sozinhos. Mas seria legal em casa fazer tudo isso sozinhos, porque
aquele é o momento que vocês percebem exatamente onde vocês têm certas dificuldades. Aqui só enfatizar que não é para escrever isso e isso também. Escolha uma maneira. Essa parece muito mecânica, como se um robô escreveu. Isso é um pouco mais humano, então vou preferir deixar isso assim. Então aqui seria, suponha, o dividir, blá blá. Logo sejam xy inteiros, tais que fazem isso e isso. Calculamos, blá 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 blá. Ok, terminou. Beleza. Oi. No caso, quando a gente estiver praticando, seria Sim. interessante usar aquele pela 2, pela 1. Sim, por que não? No sentido de você vai perder também a preguiça de escrever essas coisas e você vai perceber que, na verdade, para escrever isso, vamos ver que isso vai cair numa prova escrita aqui, você não vai precisar mais que 2 minutos para escrever isso se você praticou suficientemente até nessas coisas, certo? Bem, então seria um exercício interessante, tanto elaborar o rascunho, quanto deixar uma coisa perfeita aqui. Beleza. Apagando aqui. Agora, vamos fazer um certo, como falar isso em português? Bookkeeping, talvez. Não, isso não é português, com certeza, mas... vamos pensar um pouco quais são os conectivos lógicos que a gente sabe como atacar e como usar. Então, todos que temos até agora seria o A e B. Como eu ataco essa coisa? O que significa se meu alvo é isso? Na verdade, tenho 2 alvos, certo? Preciso matar os 2. Ok? Muito bem. E como eu uso se eu tenho esse dado, o que eu ganho mesmo? Os 2, de novo, certo? Eu ganho 2 dados praticamente. Muito bem. Essa é a coisa mais simples que tem. Agora, o A implica B. Como eu ataco essa coisa? Muito bem. Se eu quero convencer alguém que o A implica B, nós dois precisamos primeiramente supor que o A é verdade e depois isso vai mudar, meu alvo vai ficar o B, ok? Essa é a maneira que eu vou atacar isso. Como eu uso, se eu ganhar o dado, se eu sei que o A implica B, para usar, isso é uma demonstração que eu preciso fazer. Como? Não entendi. O modus ponens, sim, muito bem, esse é o nome dessa regra, certo? Mas vamos ver que eu não ligo sobrenomes. O que isso quer dizer para alguém que não sabe latim? Você tem a preposição, você tem A, você pode supor B. Pois é, eu tenho isso, e se eu tenho também o A, eu posso usar os 2 dados e posso inferir o B. É muito bem, Tiago tem razão, o nome dessa... Isso não tem razão, tem conhecimento, certo? O nome disso é o modus ponens, que me permite inferir do B a partir das 2, e cuidado, eu preciso ter as 2. Então eu sei como usar esse dado, eu sei como atacar esse dado também, muito bem. Agora sim eu tenho o que mais a gente viu? O para todo X. A gente é mais comum em matemática que a gente vai trabalhar agora ver para todo X essa forma de para todo. Para todo X num certo conjunto A, algo acontece, φ de X. Agora, cuidado, galera, talvez aqui estou usando, não talvez, com certeza estou usando metavariáveis ruins. Eu vou explicar o que eu quis dizer aqui. Estou usando o A e o B. Que tipo de coisa é esse A? Proposição, é tudo isso uma proposição, tudo isso proposição. Aqui acabei de usar a mesma letra para denotar uma coisa de outro tipo. Que tipo de coisa é essa? Um objeto, especificamente ainda mais seria um conjunto, então seria melhor usar outras letras aqui. Vou trocar essas, na verdade. Sei lá, P e Q. Mas isso é meu detalhe. Agora, a pergunta crucial que eu quero que alguém explicar para mim é como eu ataco, se eu quero demonstrar isso, se alguém está duvidando isso, como eu posso convencê-lo que é verdade? Pega um bichinho no A, certo? Não necessariamente X, ok? E depois o meu alvo novo seria o quê? Fale. Sim, só que não necessariamente o X. O nome que escolhi para denotar esse bichinho, eu preciso falar que esse bichinho tem essa propriedade. E por que a gente conversou um pouco, discutiu um pouco porque isso realmente não é roubo? Porque a única informação que eu vou solicitar sobre esse bichinho é que pertence no A. Se eu acabar adicionando informações, se eu falar aqui seja um azinho no A, tal que ele tem esta propriedade, eu não vou convencer ninguém que todos os xinhos que estão no A têm isso.
Eu vou convencer alguém que todos os x's que estão no A e também têm essa propriedade extra fazem isso, então o meu inimigo aqui vai ficar com suas dúvidas. E se eu tenho, isso a gente viu na aula passada, se eu tenho como dado isso, como posso usar o que ele me oferece? O que eu posso escrever no meu código que não podia antes? Como? Aquela afirmação ser verdadeira? Essa proposição A minha pergunta é, se eu sei que isso é verdade, o que ele oferece para mim para demonstrar algo, algo que não sei quem é? O que eu posso fazer se eu ganhar isso? Usar o teorema e outro teorema. Como? Usar o teorema e outro teorema. Qual o teorema está dizendo? Não, tipo, que você, por exemplo, o teorema 3, aí a gente viu lá. Não, mas calma, peraí. Esse é um exemplo específico onde a gente tinha que usar isso, certo? Acabamos usando uma coisa lá. Estou perguntando em um contexto geral, eu não sei de teorema 3, sei lá o quê. Eu ganhei esse fato. Eu ganhei que para todo x no A, o x tem a propriedade φ. O x φ, sei lá. A pergunta é, o que eu ganhei de verdade? Como posso usar isso na minha demonstração? Não, o meu alvo não... Isso sendo um dado? Sim, esse é o meu dado. Como posso usar isso? Seja x pertencente a... Então, não. Pode abreviar? Abreviar em qual sentido? Se φ de x, a partir de φ de x você faria a implicação. Se x pertence a todos os conjuntos, então φ de x. Um segundo, o Tiago está dizendo que essa coisa, a gente, na verdade, podemos abrir a abreviação que a gente definiu, seria que para todo x, se o x pertence no A, então o φ de x, ok. Faria sentido seguir essa ideia se a gente já tivesse discutido como atacar essa forma, certo? Faz pouco mais sentido ver como atacar essa forma diretamente. Talvez na aula passada falei que posso visualizar isso como uma fábrica de dados. E essa é uma ideia importante para entender. Por que fábrica de dados? Assim que eu tenho um bichinho no A, certo? Eu ganho mais um dado de graça. Qual é esse dado? Que esse bichinho satisfaz o φ de x. Porque esse é o dado que eu tenho aqui. Que todos os membros de A têm essa propriedade. Então, se vou nos meus dados, e cada vez que eu tenho uma coisa que eu sei que pertence no A, eu ganho de graça o fim dessa coisinha. Qualquer coisa que seja esse fim. E se nos meus dados não tenho nada sobre A, isso não oferece absolutamente nada. Se não tenho nos meus dados, se não tenho um certo objeto que eu sei que esse cara aqui pertence ao conjunto A, eu não vou ganhar nada. Mas, talvez, com mais linhas de código, um belo momento vai aparecer uma informação desse tipo nos meus dados. Então, nesse momento, eu vou ter que me ligar e falar, opa, peraí, eu tinha uma coisa aqui que oferece uma coisa de graça, mesmo que neste momento eu não consiga visualizar como isso vai me ajudar. Vamos dizer que aqui eu ganhei, sei lá, que o x² mais 1 está nesse conjunto A, logo após eu sei umas coisas, sei que o x² mais 1 tem essa propriedade de φ, tá? Então seria bom ficar ligados assim que você tem uma coisa dessa, é um gerador de dados, uma fábrica de dados, e esse cara também, eu posso pensar que é um gerador bem mais estrito de dados. Ele gera o dado Q se eu alimentar para ele o dado P, tá? Mas esse é bem mais poderoso, vamos dizer, talvez. Ok, agora só uma parênteses para quem quer pensar isso em casa. Tiago falou que, olha, eu posso pensar que isso é para todo x. Se o x pertence no A, então φ de x. Então, nesse caso, eu posso pensar que eu tenho um certo objeto U, que eu sei que pertence lá no B. Um V que pertence no C, um W que pertence no A. Ok? Então, para cada um desses três, posso usar essa coisa. Certo? Por quê? Porque essa coisa está gerando dados para todo objeto X, independente do que ele faz. Só que, se usar esse gerador de dados aqui no meu primeiro dado, qual é a afirmação que eu vou ganhar? Estou usando esse gerador no U, certo? Então, vamos lá, um segundo. Aqui, com x igual U, o que eu vou ganhar? Não. Como é? Fala. Não, ganho algo, só que vai acabar sendo inútil, mas ganho algo literalmente. Olha, para o x, para U, eu ganho esse dado, que se o x pertence no A, então φ de x, ok? Que é um dado. E para o x igual V, eu ganho o que é que se o... Desculpa, estou viajando. Aqui seria U, e aqui seria U, ok?
se o U pertence ao A, o U fia. E se o V pertence no A, então o V fia. E se o W pertence no A, então o W fia. Ok? Estou enfatizando esse uso de verbo do fi porque é legal entender que aqui é um predicado, tem uma afirmação mesmo. Ok, então, para cada um desses objetos que eu escolhi, eu ganhei algo, só que a intuição da Tayane não estava errada, porque parecem essas coisas meio inúteis neste momento, porque como posso usar essa coisa? O que eu preciso ter? O pertence no A, que eu não tenho, então essa coisa não vai me dar nada mais. Mas é algo, né? E essa coisa não vou conseguir ganhar nada mais, mas essa coisa, como eu tenho esse dado, junto com esse dado, então eu posso ganhar o quê? Φ de W, que é o W fia, certo? Agora, não seria tão inútil pensar nessas coisas, porque talvez depois, com mais linhas de código aqui, eu ia ganhar como um novo dado que o pertence ao A também. Então, nesse caso, eu ia falar, agora posso usar esse e essa coisa aqui, eu vou ganhar que o Φ de U também. Toda essa coisa é uma explicação, se alguém quer ver a conexão entre essa e essa, praticamente para ganhar aqui o Φ de W, precisei o quê? Ter um bichinho no A. E exatamente essa discussão que a gente tinha. Vou fechar essa parêntese agora, é mais para pensar em casa para quem quer gastar poucos calorias cerebrais nisso. Ok. Falamos como matar isso. Falamos como usar isso. Ok. Se eu tenho que existe um certo xzinho no conjunto A, tal que ele fia. Como eu posso atacar? O que seria uma demonstração disso? O que serve como argumento convincente da existência de um bichinho no A que tem a propriedade φ? Achar um X qualquer que atenda essa. Eu preciso achar um objeto e falar, olha, esse cara aqui tem satisfaz duas coisas. Quais são essas? Ele é um membro do A e ele fia, certo? Ok. E isso que eu falo que seria legal traduzir isso numa matéria no artigo com essa caixinha e tudo mais. E uma parêntese bem mais curta agora para quem quer de novo pensar em casa. Lembramos que isso podemos ver isso como uma abreviação. Se eu quero usar apenas o existe x sem essa decoração lá, seria existe x tal o quê? I, muito bem, I φ de x. E exatamente por isso que na verdade eu tenho duas obrigações para fazer aqui. Então, preciso mostrar esse objeto, mas ele vai falar que beleza, você está mostrando um objeto para mim. Você precisa me conversar sobre essas duas coisas ainda. Ok? E como eu vou usar isso, o que ele me permite fazer se eu tenho esse dado que eu não poderia fazer se não tivesse esse dado? Existe x no A que tem a propriedade φ? Então me dá esse x, me dê esse x, está lá. Solicito esse x. Eu vou ter que escolher um nome. Então, o que eu posso fazer aqui é falar, seja, sei lá, U no A, tal que, e essa parte, por favor, não esqueçam, tal que, ele tem essa propriedade, o U fia, ok? Beleza. Ok. Tem dois caras que a gente não discutiu ainda como o que fazer, que são meio polêmicos também. Seria o que fazer com o P ou o que? E depois o que falta aqui dos principais que a gente viu? Negação, sim. A gente precisa falar algo sobre a negação. Um belo momento. Agora vamos discutir um pouco sobre disjunção. O que vocês aceitariam como um argumento de se meu alvo então quero matar isso, P ou Q? O que seria um argumento que pode convencer alguém que P ou Q é válido? Estou duvidando que é verdade que não gosto dessas letras. Vou mudar de novo para A ou B. Não temos problema, espero que pelo contexto é óbvio que o A e o B são proposições. Não gosto do que porque acontece que a palavra de português também, o P também talvez. A ou B. Meu inimigo está duvidando isso. O que eu poderia mostrar para ele para ser convencido? Tem que validar pelo menos um dos dois. Então, esqueci o nome? Eduardo. Então, Eduardo, se ele está duvidando isso, ou A ou B, eu poderia falar para Eduardo, olha,
eu consigo demonstrar o A, certo? E nesse caso, Eduardo tem que aceitar que isso é verdade também. Inclusive, essa é uma coisa mais fraca que essa, é conseguir matar uma coisa mais forte. Posso traduzir, vamos lembrar que o A ou B está dizendo que ou A ou B ou ambos está em disjunção inclusiva, porque se fosse exclusiva, Eduardo ia cobrar ainda mais, falar, ok, beleza, você mostrou o A, agora quero ver que o B não é verdade também. Então ele gostaria de ver, além disso, que o B é falso. Mas não é a interpretação que temos da disjunção em matemática. Então, quando a gente fala A ou B, se alguém chegar aqui e falar, olha, o A é verdade, a gente tem que aceitar isso como evidência do A ou B. Ok, então vamos dizer que teu alvo é o A ou B. E vamos dizer que você aceita como... Já observamos que eu poderia escolher o A ou escolher o B, demonstrar um dos dois e matar esse alvo. Então, estou numa posição melhor do que do meu outro cara aqui que está querendo matar o A, porque ele é obrigado a matar o A. Aqui eu tenho uma escolha, certo? Eu posso escolher matar ou o A ou o B. Meu amigo aqui é condenado só com A. E talvez até o A nem tenha demonstração, certo? Nesse caso, se o B for verdade, o A ou B vai ser verdade mesmo que o A foi falso. Mas toda essa discussão que a gente tem aqui sobre como usar, como atacar essas coisas, parece que a gente está querendo estabelecer certas regras de um jogo chamado matemática, chamado demonstrações de teoremas. E a pergunta é, se a gente obrigar o defensor, existe isso? Defensor. Se a gente obrigar o defensor da veracidade dessa afirmação, permitir para esse jogador apenas escolher o A ou escolher o B e demonstrar um dos dois, será que essas regras acabam criando um jogo justo? E para observar que não são, ou seja, meu ponto aqui é que Eduardo tem razão. Se eu conseguir o A, eu posso matar o A ou o B. Se eu escolher o B, conseguir o B, eu posso matar o A ou o B. Mas se você não me permitir nenhum outro caminho para matar o A ou B, você está tirando um direito meu. Pelo menos para a matemática, a lógica que a gente vai trabalhar aqui. E eu vou dar um exemplo bem padrão. Vamos supor que eu quero demonstrar que todo inteiro, para todo x inteiro, ou natural até, sei lá. Conhecemos esse símbolo para os naturais? Ok? Os naturais 0, 1, 2, blá blá. Quero demonstrar que para todo nzinho natural, uma disjunção, obviamente, porque eu estou tentando dar um exemplo disso. E a disjunção que eu quero aqui seria que o n é par ou n é ímpar. Agora, se as regras, se o jogo que estou criando não permite uma demonstração dessa coisa, eu tenho um problema no meu jogo, certo? Por quê? Porque ele deveria ser capaz de demonstrar isso. Até pior, o meu teorema, na verdade, eu vou facilitar um pouco. Vou falar, seja n natural, logo, ou demonstre, sei lá, que o meu exercício vai ser esse, demonstre que é n par ou n ímpar. E agora vou observar que eu tenho um grande problema. Quais são meus dados aqui? Como? Eu tenho um dado, certo? Não é nada dessa vez, porque eu mudei o enunciado, ok? O enunciado já me deu, então não tenho nem o direito de escolher o nome. Eu tenho um nzinho que representa uma natural, ok? E qual é o meu alvo? Certo? Eu vou tentar escrever isso de uma maneira meio... para seguir esse φ que eu estava escrevendo, par de n ou ímpar de n. Muitas vezes isso não é padrão, não é universal, mas eu tento seguir essa convenção. Eu uso maiúsculos quando são afirmações, quando são predicados, e minúsculos se são funções, se são objetos. Então, isso não é um número, é uma afirmação. É a afirmação que o n é par. Um exemplo só para entender essa ideia. Se eu escrever isso, e se escrever isso, pela essa convenção, vocês podem falar para mim o que isso significaria. X é uma mãe, certo? E o que isso significa?
a mãe de x, certo? Isso é um objeto, isso é uma afirmação. Eu vou seguir essa convenção, mas não muito fielmente. Talvez certas funções é muito padrão usar com maiúsculo, certos predicados talvez muito padrão com minúsculos. Vou respeitar nesse caso a tradição. Bem, mas no final das contas eu tenho um n, meu alvo tem a forma de uma disjunção e quero ver o que acontece se eu me restringir nessa ideia de Eduardo, que é extremamente intuitiva, bem literalmente, porque isso corresponde também a uma lógica muito importante para a computação, chamada lógica intuicionista, onde realmente eu vou precisar fazer essa escolha para ver qual dos dois alvos vou matar. Mas, na lógica que trabalhamos agora, que é chamada lógica clássica, eu vou querer ser capaz de demonstrar isso. Agora tenho uma dificuldade. Vamos dizer que eu estou seguindo as regras de Eduardo. Tenho que escolher um dos dois, certo? Qual dos dois eu vou escolher? Par, certo? Parece mais curto. Então, escolha então matar o par de n. Agora meu alvo é o par de n. E se eu conseguir o par de n, com certeza eu matei esse cara. Mas deve ser meio óbvio que não existe demonstração de par de n a partir desses dados. Quais são os únicos dados que eu tenho? Que o n é natural. Se eu fosse capaz de demonstrar que o n é par, sabendo apenas que ele é um natural, eu teria o problema oposto, seria injusto. Eu poderia demonstrar coisas absurdas, porque o 3 é um natural e com certeza não é par. Então, com certeza, essa escolha não pode gerar uma demonstração válida aqui com os dados que eu tenho. Faz sentido isso que estou dizendo? Então, Eduardo pode ainda defender que, mas talvez você fez uma escolha ruim. E isso seria possível com as regras que a gente está discutindo aqui. Então, posso falar, ok, realmente o par de n não tenho como demonstrar. Talvez eu escolhi atacar a parte esquerda, que não tem como. Então, vou ter que escolher a parte direita. Mas, se escolher a parte direita, eu estou num problema bem parecido. Meus dados são apenas que o n é um natural. E eu quero convencer alguém, sem saber nada mais sobre o n, que esse n tem que ser ímpar. Obviamente não vai existir um método legal, literalmente, para demonstrar que o n é ímpar, sabendo apenas que ele é natural. Os naturais têm números que não são ímpares, por exemplo, o 0. Ok. Ou seja, descobrimos juntos, espero que se eu falar que a única maneira de atacar disjunção é ou atacando a parte esquerda ou atacando a parte direita, não vai ser muito justo para o jogador. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Então, precisamos ver como que poderia convencer alguém sobre isso. E o que a gente vai fazer aqui é discutir uma maneira que eu posso usar nas minhas demonstrações, dividir em casos. E é importante entender como isso funciona. Eu tenho um certo monstro aqui para matar, um certo alvo, ok? E eu tenho direito em qualquer momento no meu código falar, vou pegar casos, certo? Esses casos podem pensar que correspondem no if, else, blá blá. Agora, quando divido em casos, preciso tomar muitos cuidados. O principal seria que não vou esquecer nenhum caso sem considerar. Então aqui poderia falar, por exemplo, demonstração. Caso n é igual a 8, vou demonstrar para esse caso que dá certo, que o n realmente satisfaz essa coisa. Qual das duas eu vou escolher aqui matar? Par, obviamente, certo? Eu vou conseguir aqui matar esse casinho, beleza? E agora eu vou falar caso n igual a 7, e aqui vou matar essa coisa. Mas se eu parar aqui, tenho um grande problema, eu não considerei todos os casos possíveis. Então seria, se eu quero separar caso 1, 2, 3, blá blá blá, se eu quero ter certeza que não esqueci nada, aqui eu devo ter um caso contrário. Caso contrário está dizendo que nenhum desses casos deu certo. Simplesmente, eu posso pensar que o direito que tenho com os casos é sempre separar, escolher qualquer afirmação, tirar de onde não me importa. Em qualquer momento eu posso falar, olha, ou A, ou... Alguém? Não, um segundo. Eu usei A para denotar qualquer afirmação da minha cabeça. Agora, se eu falar ou A ou B,
Como eu sei que não tem outra possibilidade? Talvez tenha, certo? O B quer dizer o quê? Então, se eu quero certeza que eu contei para todas as possibilidades, eu vou pensar qual que era a afirmação da minha cabeça, ok? Caso que, sei lá, o n quadrado mais 1 é maior de 800, ok? Qual seria outro caso que eu vou contar aqui, com certeza? Sim, caso não há, certo? Ok, então, vamos lá. Em qualquer momento é importante entender isso, que tenho direito, com a lógica que a gente trabalha aqui, tenho direito a inventar qualquer afirmação que eu gosto e separar em dois casos. Agora é importantíssimo entender qual é meu alvo aqui dentro. Aqui tenho 3 casos que eu peguei. Aqui em geral eu vou ter 2 casos, não há. Qual é o meu alvo aqui dentro? É importante, decorem isso lá, pensem em casa, para não ficar apenas decorado, mas que faz sentido. Quando eu separo os casos, eu vou criar 2 novos monstros para matar. Minha pergunta, quais são esses monstros? Qual é a afirmação que eu tinha no início? M, sei lá, monstro. Qual é? Esse é o caso A e esse é o caso não A. Qual é o meu alvo aqui dentro? O M, igualzíssimo. Meu alvo é matar o M e aqui meu alvo é matar o mesmo monstro. Então alguém pode falar, olha, calma, a gente já viu uma coisa onde a gente ataca o monstro e aparecem 2 novos, só que sempre esses 2 novos serão, em um certo sentido, menores, mais simples de matar, e por isso a gente fez isso. Agora parece que estou fazendo um feitiço aqui lá, que duplica o monstro que quero matar. Como falei, exatamente o mesmo alvo, cuidado, porque isso é um erro comum, pensar que o alvo vai mudar aqui. Mas, para que fazer isso? Se eu tinha um monstro M para matar, e agora tenho 2 cópias do mesmo monstro para matar. Por que isso serve para mim? Você ganha dados diferentes nesse caso. Exatamente. E cada parte aqui, então, tenho que matar esse alvo, mas dentro desse caso, eu tenho uma nova arma, que talvez com essa arma consiga matar esse alvo. Então aqui eu ganho, nos meus dados, tenho todos que eu tinha antes, e eu tenho também o quê? O A. Certo? E aqui dentro, o meu alvo vai ser, então talvez, e o alvo é, de novo, M. Aqui dentro, meus dados são todos aqueles que eu tinha e o não há, e meu alvo é de novo o M. Então a ideia é que não é meu monstro que ficou duplicado que fica mais fraco, então consigo matar. É que eu fico mais forte em cada tentativa de demonstrar essa coisa. Por quê? Aqui sou mais forte porque eu sei o A. E aqui eu sou mais forte porque eu sei o não A. Ok? Vamos ver se, com toda essa ideia, conseguimos demonstrar esse teorema aqui. E depois discutir uma maneira mais saudável de escrever isso. Então, eu tenho N natural. Meu alvo é demonstrar que o par de N ou ímpar de N. Preciso saber o que significam essas coisas. Eu vou supor agora que o par de N significa... Alguém queria lembrar para mim essas definições? Ímpar de N significa... Quem está falando? Fabrício, fale. N igual a 2K. Existe um K. Obrigado. Ok, obrigado. Existe um K inteiro. Importante inteiro. Tá ok, sim? N igual a 2K. N igual A 2K. 2K. E o que significa que é ímpar? Existe um K inteiro, tal que N igual a 2K mais 1. Muito bem. Vamos supor que nossas definições são essas, que são corretas, concordam com a literatura e tudo mais. Então, não tenho direito de falar que uma coisa é a negação da outra, praticamente é isso que eu queria quase demonstrar. Mas, enfim, demonstração. Supondo que eu aceito as regras de Eduardo, preciso escolher um dos 2 para matar, se eu tenho esse alvo, mas eu ganhei como um feitiço que eu posso usar em qualquer demonstração da minha vida trabalhando com a lógica clássica, que posso inferir do nada que há ou não há para qualquer A. O nome disso, para Tiago, que gostaria de saber isso pelo menos, é chamado LEM. Alguém pode adivinhar os iniciais? Em inglês. Ok, esse seria Law of Excluded Middle. Excluded Middle.
A ideia, só para explicar um pouco a frase de inglês, é que não existe um meio termo. Ou há ou não há. Esse é um princípio que a gente vai aceitar aqui. E isso exatamente me permite separar em casos. Caso há, caso não há. Cuidado, galera. Muitas vezes você quer separar em casos. É muito conveniente falar caso A, caso B, pronto. Não. Você tem que, quando você separa casos, tem que ser caso A, caso não há. Se você quiser separar caso A, caso B, tem que ter um terceiro caso, caso que nenhum dos outros casos deu certo. Isso está dizendo apenas, ou você vai ter um if e um else, em termos de código, ou se você quer um if else ladder, você pode ter if isso, else if isso, else if isso, mas se você quer convencer alguém, você vai precisar também o final else, certo? Ok. Muito bem. Entendemos um pouco como corresponde isso em programação. E agora? Uma complicação que introduz, né? Talvez. Na nossa vida, o fato que eu tenho o direito de jogar isso, obviamente eu gosto disso, é um feitiço meu que eu posso fazer, escrever códigos lá, mas agora minhas opções de linhas de código que eu tenho que escrever aqui são infinitas. Por quê? Porque eu tenho liberdade de escolher qualquer A. Aqui nesse momento você fala, olha, se o n divide 80, caso o n divide 80 e caso o n não divide 80. Então aqui, pode ser que agora tenho muita mais coisa que eu posso fazer, então preciso ter uma certa criatividade para escolher a afirmação certa. Mas aqui é muito fácil escolher a afirmação certa. Se eu quero matar essa coisa, e minha maneira de matar disjunções vai ser de Eduardo mesmo, vou ter que matar um dos dois no final das contas, mas agora tenho esse feitiço também. Então, qual uma afirmação que alguém escolheria aqui? Caso exista um K, esses dois inteiros, tal que N pro A2K. Ok, esqueci o nome? Adalto. Adalto. Adalto, tudo que ele falou está correto, só que tem uma maneira bem mais curta para falar isso. Como você pode falar tudo isso? Ok, obrigado. Então posso falar aqui caso N par. Então já sei qual vai ser o outro caso que eu preciso considerar aqui. Seria qual? Aqui está roubando. Caso N não par, ok? Não par. Que não é a mesma coisa. Cuidado, galera. Obviamente a gente escolhe palavras que a etimologia delas corresponde nas noções, mas não tem o direito de falar, olha, o cara que inventou esse nome chamou ímpar, para esse chamou par, então obviamente uma coisa é a negação da outra, certo? Ok. Pergunta. Aqui dentro, qual é meus dados? O N natural, eu não vou perder nenhum dado, ok? Eu ganhei mais? N par. Eu estou nesse caso aqui, certo? E qual é o meu alvo? N par ou N ímpar, ok? Meu alvo, cuidado, nunca vai mudar quando separam casos. Então aqui eu vou ter o direito de falar que eu matei esse subcaso aqui quando vou matar esse alvo mesmo. Então meu alvo é esse. Ok, como vou matar esse alvo agora? Como? De quem? Preciso? Não depende, calma. Adalto, né? Adalto está falando, olha, eu tenho certos dados falando aqui de par, o meu alvo envolve essa palavra também, par e ímpar, sei lá o que é. Eu vou querer olhar para as definições. Preciso? Por que não? Como? Porque eu tenho aqui como dado que o N é par, o que eu quero demonstrar é que o N é par ou alguma coisa, não preciso saber nem o que significa essa coisa, nem preciso olhar para cá, nem preciso saber o que significa par, nem preciso olhar para as definições. Eu tenho um dos dois lados da disjunção, então nesse momento é imediata essa morte do meu monstro aqui. Posso logo o N par ou N ímpar, certo? Por quê? Porque eu consegui o lado direito dessa coisa. Parece meio bobo, eu sei, mas literalmente o que está acontecendo? A gente vai ver como escrever isso de uma maneira bem mais legal, bem mais humana, mas seria interessante entender isso.
Agora, eu posso falar aqui similar? Terminar? Não, obrigado. Cuidado então com essa palavra similar. A gente escreve essa palavra mágica similar quando é similar mesmo. Mas aqui, meu dado é o quê? Então, terminei com esses dados aqui. Cuidado, não tenho mais esse dado agora. Saí, entrei nesse caso. Meu alvo continua o mesmo. Mas agora meus dados é o quê? N? N ímpar ou N não par? Não par, ok? O N não par, ok? Então, aqui, eu não posso... Agora, provavelmente, eu preciso saber o que significa par, o que significa ímpar, sei lá o quê, porque agora eu quero matar o A ou B, certo? Eu tenho o não A, mas... Isso, na verdade, já mostra para mim qual dos dois vai ser aquele que eu vou conseguir matar. De jeito nenhum vou conseguir o A, porque eu já tenho o não A. Então, não seria inconsistente se eu conseguisse matar o A. Então, eu já sei que, na verdade, minha penúltima linha aqui ia ser blá, 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 logo o quê? Hã? Logo N ímpar, não ímpar apenas. Logo o N é ímpar. E a última seria logo toda essa coisa. O N é par ou ímpar, porque consegui matar essa vez o lado direito e ia matar essa coisa. Mas falta aqui ver como concluir que o N é ímpar. Isso não quero fazer agora, porque isso na verdade está nos levando para uma discussão de como atacar e como usar negações. Porque agora o meu dado aqui é uma negação. E a gente não discutiu ainda como usar nem como atacar negações. A gente vai fazer isso talvez hoje ainda, eu espero que sim. Mas espero que entendamos o que aconteceu aqui. Então vamos supor que aqui falta uma coisa para fazer, mas concordamos que talvez se eu sei que o N não é par, ou seja, se eu sei que essa coisa é falsa, talvez eu consiga demonstrar essa, que é exatamente o meu objetivo aqui. Agora, vocês vão perceber que, pela essa discussão que a gente observou aqui, que nem precisei saber o que significa par no final das contas para matar essa coisa. Isso está dizendo para mim que cada vez que na verdade você quer matar o A ou B, você tem o direito na tua demonstração escrever o quê? Ok, você pode separar casos, blá blá, escolher um dos dois como caso, então você vai ganhar essa parte automaticamente e você vai ter outro caso para matar, onde você vai ter como nova arma a negação da primeira coisa que você ganhou. E como isso é meio padrão, quando quero convencer alguém que o A ou o B vai dar certo com certeza, tenho o direito de falar, olha, suponha não A. Por que eu tenho esse direito? Porque o meu inimigo está duvidando A ou B. Então, se ele falar, não quero supor que não há, porque talvez o A deu certo. Mas se o A deu certo, você vai aceitar essa coisa também. Isso praticamente é escondido nessa linha, toda essa separação de casos, é toda essa morte desse alvo dentro desse caso, e eu estou aqui onde eu supus essa coisa. Ok? Então, mas eu não sou obrigado a supor o não A, poderia dualmente falar suponha não B. E nesse caso, o meu alvo viraria o A, certo? Se eu quero matar uma disjunção, então eu tenho o direito de solicitar do meu inimigo a negação de um dos dois para demonstrar a outra coisa. Em lógica, poderia falar, olha, essa coisa, eu posso falar que ela é equivalente mesmo a não A implica B, e também ela é equivalente ao não B implica A. Faz sentido isso? Ok. Então, se eu me convencer nisso, atacando essa coisa, eu posso falar, olha, quer atacar isso, essa coisa é a mesma coisa com essa. E eu sei como atacar isso. Vou falar, suponha não A, e agora meu alvo vai virar o B. Ou eu poderia escolher essa forma, suponha não B, agora vai o A. Em geral, temos o direito de trocar qualquer proposição com uma equivalente. Isso que quiser é proposição equivalente. Então, se eu sei que essa coisa é equivalente com uma ou outra, eu sempre posso trocar tanto nos alvos quanto nos dados. Então, moral da história, quando você quer matar o A ou B, se você pode escrever aqui, suponha não B.
sei lá, e nesse caso, você ganhou como dado o não B, e teu novo alvo é o A. Cuidado, isso não tem nada a ver com reductio ad absurdum, sei lá, a redução ao absurdo, é assim? Ok? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele está duvidando que pelo menos um dos dois é verdade, então estou falando para ele, então vamos supor que esse é falso, garanto outro verdade. Tenho o direito de falar, vamos supor que outro é falso, garanto o primeiro verdade. Beleza. Essa discussão sobre a disjunção e eu estou devendo... sim. Estou devendo falar sobre disjunção ainda, antes de ir para a negação. Estou devendo falar como usar a disjunção. O que vocês acham? Se eu ganhar como dado o P ou o Q, o que isso me permite fazer? Existe uma maneira de responder essa pergunta malandra, que eu gostaria de ver essa resposta malandra, porque é legal pensar nessa maneira também. Quero duas respostas então, uma malandra e uma não malandra. A pergunta é como usar. Como usar. Então, nos teus dados, um belo momento, apareceu uma disjunção. E a pergunta é o que você ganha? Seria errado, vou falar uma resposta errada primeiro. Eu posso inferir o P? Não. Você sabe que pelo menos um dos dois é verdade. Obviamente você não tem o direito de inferir o P a partir dela, nem o Q a partir dela. Certo? Teu dado é mais fraco que um P e mais fraco que um Q. E eu acabei de lembrar porque eu não gostava dessas letras. Okay. A ou B. E aqui A ou B. Então, queria opiniões, queria mãos, não queria ninguém gritar. Minha pergunta é, o que vocês acham que essa coisa me permite fazer? Como posso usar isso? E se alguém entender a resposta que ele quer dar, se ele pode avisar antes de dar se vai ser resposta malandra ou não, seria legal também. Nenhuma mão? Tem uma, duas, ok. Vou esperar um pouco mais. Você está querendo convencer alguém sobre um certo alvo, certo? É um belo momento, você ganha uma informação, A ou B. O que você pode fazer? Sem responder, Tayane, tua resposta vai ser malandra ou não? O que tu acha? Ou não sabe? Não vai ser. Não vai ser malandra. Mateus, vai ser malandra? Não? Honesta também? Ok, vou dar primeiro a resposta malandra. A gente acabou de ver que o A ou B acaba sendo equivalente com o não A implica B e também é equivalente com o não B implica A. Então, sabendo disso, eu poderia falar, como usar isso? Eu vou traduzir isso como assim. E que tipo de dado é esse agora? Implicação. Eu sei como usar implicações, certo? Vou esperar aparecer como dado o não A, eu vou conseguir referir o B. Ou, se aparecer como dado o não B, vou usar isso, eu vou ganhar o A. Essa seria a resposta malandra, 100% correta. Malandra porque eu reduzi minha resposta para o conhecimento anterior. Mas se eu quero ficar no pé da letra lá no A ou B, Tayane, o que tu acha? O que eu posso fazer? Era isso? Era malandro então? Ok. Mateus? Caso A, caso B. Caso A, caso B. O que isso me permite fazer é separar em casos. Beleza, eu já podia separar em casos, mas antigamente eu era obrigado a escolher uma afirmação qualquer que eu gostava, até A, sei lá, ou até B, ou C, ou qualquer coisa, e a outro caso deveria ser a negação. Poderia pegar a 1, a 2, a 3, blá blá, mas precisaria um caso negação, caso contrário. Se eu tenho como dado A ou B, isso me permite na minha prova falar, olha, caso A e caso B. E ninguém pode falar para mim, meu inimigo não pode falar para mim, ei, e caso contrário? Não, porque meu inimigo, você aceitou como dado que pelo menos uma das duas coisas é verdade, então tenho direito de falar if A, else if B, e eu sei que não preciso nenhum
nenhuma outra possibilidade lá para contar. Faz sentido? Então, cobrimos também, em teoria, sem algum exemplo ainda, como eu posso matar esse tipo de coisa. Posso separar em casos. Muitas vezes, os dois casos vão acabar sendo realmente similares. Nesse caso, eu vou ter o direito de usar a palavra similar, mas cuidado, nunca usem essa palavra se realmente o trabalho de traduzir essa provinha para essa provinha não é apenas uma pequena substituição de nomes e coisas óbvias. Similar quer dizer que é similar mesmo. Ok. Perguntas? Nada? Nada, ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5 coisas que de longe todas as matemáticas, proposições matemáticas que a gente vai encontrar em FMS1, FMS2 e FMS3 provavelmente também, qualquer teorema que a gente vai demonstrar, vai acabar tendo uma dessas formas ou vai acabar sendo uma negação também. E vamos discutir um pouco. O que vocês aceitariam se eu quero matar uma negação? Negação de uma certa coisa. O que seria um argumento para convencer alguém que não é o caso que blá? Provar que ela está errada. Como? Provar que ela está errada. Sim. Praticamente minha pergunta é essa. Como posso demonstrar que ela está errado? Certo? Poderia supor A e chegar numa afirmação falsa. Gostei dessa ideia de Adalto, é assim? Adalto. Adalto está dizendo, olha, o A, eu acho que me dá o direito de falar suponha A, e agora se eu falar essa coisa, meu novo alvo vai ser o que ele falou, chegar numa afirmação falsa. Chamamos isso de uma contradição. Eu vou denotar isso assim, é bem famoso, como se fosse o dedo no meio para o universo, talvez. Usamos isso em linguagem de programação também, quando uma coisa vai cair e nunca vai retornar, então nesse caso seria o dedo para o compilador, mas enfim. Posso usar pouco, vou emprestar essa notação aqui, para isso seria o falsum. Uma coisa que é sempre falsa. Certo? E qual coisa que é sempre falsa? É importante entender que Adalto teria o direito de escolher qualquer coisa que vai acabar sendo uma contradição, e se ele conseguir achar uma contradição, ganhou, porque o alvo dele é achar uma contradição. Onde que ele vai achar a contradição? Problema dele, ele vai olhar nos dados, ele tem qualquer direito de construir qualquer boom no universo. Esse vai ser o boom do universo. Ok, parece razoável. E se eu pensar nessa forma, parece que o não há vai ser logicamente equivalente com qual afirmação? Como? Fala de novo um pouco mais devagar. Contradição de A. O que significa contradição de A? Qualquer caso que esteja fora do caso A. Não, peraí, vou reformular minha pergunta. Essa aqui é uma proposição, certo? Não é o caso que a proposição A é verdade. Se eu pensar nessa maneira que Adalto pensou, parece que essa coisa eu posso escrever como sinônimo. Na mesma maneira, para explicar melhor o que eu estou dizendo, na mesma maneira que a gente viu que eu posso escrever o para todo x no A, phi de x, a gente viu que na verdade essa coisa poderia até definir, vamos dizer, para ser para todo x, se o x pertence no A, então phi de x. Ou seja, o que eu fiz aqui, eu defini essa nova fórmula estranha em termos de coisas que eu já sabia, implicação, o para todo normal e tudo mais. Então, a pergunta é, seguindo a ideia de Adalto, como poderia falar, ei, na verdade eu vou definir até essa coisa aqui para ser açúcar sintático ou para ser representado por uma outra coisa que usa o resto das coisas, certo? Essa é a pergunta. Não existe x? Cadê o x? Um segundo. Não faz sentido a tradução dessa coisa acabar sendo não existe, porque
o A não está dizendo que existe algo, certo? Talvez, na verdade, o A está dizendo isso, mas eu não sei disso porque eu não olhei dentro do A. O A pode ser qualquer uma dessas formas, certo? Não há, então, a resposta Adalto praticamente deu, porque eu perguntei qual fórmula, vamos dizer, corresponde aqui dentro, mas se olhar na técnica de atacar essa coisa, suponha A e o alvo mudou para isso. Então, qual fórmula parece que faz sentido botar aqui? Exatamente. A, obrigado, implica em falso. Poderia pensar, então, que o não há é sinônimo de, olha, se há, então, boom. Faz sentido isso? Ok. Bem, essa seria, então, uma maneira malandra agora para responder as perguntas que eu vou fazer sobre a negação, porque a gente conseguiu reduzir o A para uma outra coisa que supostamente a gente já estudou, implicação. Então, como eu ataco negações, eu traduzo assim, suponho A, eu preciso esse. Como eu uso negações? Eu traduzo assim, estou esperando alguém me dar o A, e com essas duas coisas eu vou ganhar o quê? Explosão. Ok? Boom. E exatamente assim que podemos responder assim, seria tudo isso correto. Mas, para ficar um pouco mais no lado humano e menos computacional agora, minha pergunta é, eu queria responder na pergunta de o que significaria ou não A, me permitindo olhar no primeiro nível do A. O que significa no primeiro nível do A? Eu quero ver apenas que tipo de monstro ele é. Não quero olhar mais por dentro, porque talvez o A acaba sendo, se isso, então isso é para todo X, aquele, se blá blá blá, pode ser uma coisa bem complexa, uma fórmula com muitas parênteses, com muito depth, profundidade, faz sentido? Profundidade faz sentido aqui? Fundo, talvez. Enfim, uma fórmula com muitas parênteses, certo? Eu não quero ver mais nada, quero apenas olhar no primeiro conectivo de A. No principal conectivo de A. Um deles vai ser, certo? Então, a pergunta é, o que seria isso? Se acabar que eu estou negando uma conjunção, o que significa isso? Se eu acabar negando uma implicação, o que significa isso? Se eu acabar negando uma disjunção, o que significa isso? Se eu acabar negando um para todo aqui, para todo X no A, o que significa? Ou talvez eu vou usar a outra forma. Para todo X, φ de X. E aqui, se eu acabar negando o que faltou aqui, existe X. Se eu responder em todas essas coisas, vou ficar devendo duas mais ainda. Quais são essas? O primeiro é não há ou não foi. Não, calma. Vamos escutar a minha pergunta. Se eu responder nas 5, eu ainda vou ficar devendo mais duas coisas. Ou seja, aqui faltam mais duas coisas para discutir. Quais são essas? A negação, certo? Então, esse é o caso que minha fórmula negada foi uma conjunção, implicação, disjunção, uma universal, uma existencial. Pode acabar sendo uma negação também, então preciso discutir isso também. Ok? Eu não vou botar parênteses aqui porque não faria sentido botar parênteses assim, né? Seria o que? Negar o próprio não? Não. Ok? Ok. E qual seria a outra? Se eu ensinar para alguém fazer essas trocas de fórmulas, falar para ele, olha, quando é negação de conjunção, faça aquilo. Quando é negação de implicação, troca para aquilo, blá, blá, blá. Eu garanti que ele vai conseguir qualquer alvo que envolve negação ou não? Ou será que um dia ele vai reclamar e falar, você me deixou na mão, não sei o que seria uma prova desse alvo aqui, eu não sei como usar aquilo. Ideias? Existe mais uma possibilidade que a gente está esquecendo aqui. É como negar uma equivalência. Boa observação, na verdade. A gente viu também essa coisa, certo?
Mas, se ele retornar e falar, ei, você me deixou na mão, aconteceu isso, eu não sabia como traduzir, eu ia falar, peraí, cara, você não sabe que essa coisa aqui, na verdade, é o quê? A implica B, I, B implica A. Então, você sabe como continuar aqui, porque no final das contas é uma negação de uma conjunção. Faz sentido? Ok? E similarmente sobre as outras coisas, aqui pode falar o que acontece se é para todo x no A, φ de x. Ok, essa coisa tem essa cara, certo? E existe também. Então, as coisas que a gente já sabe como traduzir em um desses casos, ele está coberto, não tem o direito de reclamar. Sobre essa coisa aqui também. Certo? Porque ele vai consultar essa depois de flipar isso. Então, mas existe um caso ainda que meu amigo vai reclamar com todo o direito. Quando é que eu deixo esse cara na mão? Mesmo se ele tem o gabarito para todas essas coisas. Negação de quem? Da própria afirmação, da própria proposição. Mas qual é a proposição? O que você está querendo dizer está correto, mas eu vou reclamar até você expressar bem a tua ideia. Não, a ideia, como é o teu nome? Ulisses. Ulisses, eu estou entendendo que ele está querendo falar a coisa certa. O que ele está querendo dizer? Alguém entendeu? Não, vejo. Se eu for quem falou? Se o A for atômico. Tem um caso que o A não é composto por outras coisas, ou apenas uma afirmação, aquela coisa acontece. E nesse caso, precisamos contar o que vai acontecer. Mas nesse caso, poderemos falar, olha, se é uma negação de uma coisa atômica, então use o trick de Adalto, certo? Então, traduza essa coisa para essa mesma coisa atômica implica em boom. E as outras, você tem mais uma alternativa, em vez de traduzir dessa maneira, você pode... A ideia é como que a gente vai passar a negação por dentro. Parece que a negação pode ser uma coisa complicada, então queremos, deixa para depois. Vamos ver se podemos fazer algum certo feitiço aqui que vai mudar nossos alvos. Então, qual seria um argumento que não é verdade que o A e B? Não A ou não B. Como? Não A ou não B. Exatamente. Ou. Vamos tomar cuidado. Ou, não B. Quero demonstrar para alguém que não é verdade que as duas coisas são válidas. Como pode acontecer isso? Ou porque o A foi inválido, quando pelo menos uma das coisas foi inválida, certo? Esse é o pelo menos uma das duas coisas, ok? Essa lei é extremamente famosa, quem sabe o nome dela? De Morgan, exatamente. E essa também é a de Morgan, porque seria a dual dessa. Qual seria a resposta aqui? Não A e não B. E seria bom pensar isso na privacidade da nossa mente, em casa, para convencer que isso não é verdade apenas porque De Morgan falou, faz sentido total. Quero convencer alguém que não é o caso, que pelo menos uma das duas deu certo, só pode ser porque as duas deram errado, certo? Seria legal pensar um pouco nessas coisas em casa. E agora chegamos numa coisa mais interessante. Qual é um argumento convincente que essa implicação não foi válida? Lembrando o que significa implicação, que foi das coisas que a gente viu talvez a mais polêmica. Não há. Como? Não há? Espera aí. Se eu falar que essa coisa é equivalente com essa, parece que estou pensando que o A implica B é equivalente com o próprio A. Olha, se essa coisa é para significar isso, estamos ok. A pergunta é, qual é a única possibilidade que uma implicação realmente pode ser falsa? Quando o meu único direito de culpar o cara que afirmou a implicação, culpar ele de mentiroso. O que significa que aconteceu? Se A, então não B. Calma. O cara falou, prometo B, dado que vai acontecer o A. Qual é a única coisa que eu tenho para chamar esse cara de mentiroso? Aconteceu A e não aconteceu B. O A aconteceu e o B não aconteceu. Então, A, porque implica. Precisam acontecer duas coisas para chamar esse cara de mentiroso. O A precisa dar certo e o B precisa dar falso. Porque se o A não dá certo, o cara já é garantido que não falou mentira, porque ele falou, se o A, então B. Não deu certo A, ele é inocente de veracidade. Fale. Mas por que esse símbolo estranho?
Desculpa, você tem toda a razão, todo esse tempo eu estava usando essa coisa. A ideia é que estou misturando um pouco aqui símbolos formais de lógica e símbolos do meu rascunho que são português. Para mim isso são abreviações de português. Pertencem na minha metalinguagem. Um belo momento talvez eu vou precisar falar para vocês sobre metalinguagem e metavariáveis. Talvez não vai ser hoje esse dia. Vamos ver, talvez. Porque eu já usei essa palavra hoje e foi injusto e ninguém me perguntou o que é metavariável. E isso quer dizer que todo mundo entende o que é uma metavariável? Não, ok. Então, vocês são culpados porque eu usei essa palavra nessa aula e metalinguagem também. Talvez vou terminar essa aula conversando sobre isso. Então, se a gente está perto da aula e perguntar alguma pergunta, faria sentido perguntar sobre essas meta-coisas. Ok. Se eu quero demonstrar que não é o caso que todos os x têm uma propriedade, o que basta mostrar? Que existe um certo x sem essa propriedade. Como vou? Não φ de x. Tá? Não poderia escrever não φ, porque o φ sozinho não é proposição. O φ precisa uma coisa para afirmar algo sobre essa coisinha, ok? E aqui, qual seria o nome dessa? De Morgan também, ok? Vou discutir isso um pouco com vocês agora. Qual seria essa? Qual seria? Podemos copiar, usar como se fosse uma... Aqui poderia responder como se fosse apenas uma IQ test. Ver os símbolos, brincar um pouco na mesma maneira, eu vou chegar no resultado certo. Não gostaria de fazer isso, quero entender isso no coração. Aqui, qual seria um argumento que não existe x com essa propriedade? Todo x não tem essa propriedade. Ok? Quero muito mais vocês entenderem isso no coração do que apenas como manipulação de símbolos, ok? Eu falei que eu vou discutir porque essas coisas são... o que tem a ver essas coisas com a disjunção e a conjunção. E eu posso pensar, de uma certa maneira, que existe uma conexão entre uma afirmação que existe x que satisfaz isso e uma disjunção. Qual seria a conexão? Posso pensar essa coisa. Vamos pensar que eu estou falando sobre números. Então, quando eu falo existe x tal que blá, eu estou pensando existe um número x tal que blá. Vamos dizer que eu estou pensando em números naturais até. Então, se o universo dos meus objetos só existem naturais, ok? O que significa que existe x? O que significa essa afirmação? Existe x tal que φ de x. Significa que pelo menos um natural tem essa propriedade. E esse pelo menos está me lembrando um pouco disso. Então, posso pensar que isso é como se fosse φ de 0, ou φ de 1, ou φ de 2, ou e por aí vai. Como se fosse uma afirmação, uma disjunção infinita. Posso pensar que tem um pouco essa conexão. E, dualmente, posso pensar que para todo x, φ de x, posso pensar isso como se fosse o φ de 0 e o φ de 1 e por aí vai, certo? Não é a mesma coisa. E essas coisas não aceitamos como proposições porque tem tamanho infinito e nossas proposições vão ser sempre com tamanho infinito. Mas estou dando apenas uma pequena intuição que, como falei, não é 100% correta. Mas, enfim, isso talvez justifica pelo menos porque a gente chama essas coisas de Morgan também. Falta uma coisa que aqui também pode acabar sendo polêmica. O que vocês acham que seria um argumento convincente do não há? Ok. Beleza. Será que essas duas coisas são equivalentes? Onde há é qualquer proposição. Quem acha que são equivalentes? Quem acha que não são equivalentes? 1, 2, 3. Ok. Quem é indeciso ainda? Você falou que... ok. Ok, tá. Bem, a resposta é... Não existe uma resposta certa aqui. Depende qual a lógica que a gente trabalha. Na lógica clássica que a gente vai trabalhar, aceitamos essas duas coisas realmente como equivalentes. A negação da negação é a própria afirmação. Só que, especialmente computacionalmente falando, e como falei já na computação, tem outra lógica que faz mais sentido, chamada intuicionista. E nesse caso, eu quero dar um pequeno argumento
que é piada, ok? Estou avisando. Porque não é a mesma coisa se alguém afirmar há e se alguém afirmar não é que não há. Então, suponha que você está com o amor da tua vida e essa pessoa vira e fala para ti, eu te amo, certo? Você vai ficar feliz, blá blá, ok. Agora imagina a mesma situação, só que a pessoa fala, não é que eu não te amo. Você já sabe que vai acontecer uma merda depois, né? Então, faz sentido pensar que ou não é o caso que não é verdade isso, deve ser meio uma afirmação mais fraca que diretamente falar, ei, certo? Agora, pergunta só para brincar, se escolher tratar isso como uma coisa que não quero falar ainda, então vamos esquecer isso, eu poderia substituir essa coisa a partir da ideia de adulto, certo? Como? Cuidado. Aqui tem uma parêntese, certo? Escondida. Então, é não coisa. Eu sei como... tenho um padrão, uma maneira de traduzir o não coisa. Isso seria o quê? Que? Seria... Peraí. Calma. Então, essa seria... Não é o caso que é vermelho. Se não é o caso que é vermelho, é por quê? Porque o vermelho implica em boom. Ok? E agora eu posso falar que essa coisa é o quê? Não é A, então eu sei que nesse caso eu posso substituir tudo isso por... E não... Cadê quando chegou o I? Não tem I aqui. A ideia de Adaldo fala, oi, qualquer negação eu posso ver como implicação. Qual a implicação é escondida na parte vermelha? Porque a outra parte eu vou deixar da maneira que ela está. Mas a coisa vermelha vai ser o quê? O quê? Não, calma. A receita de Adalto foi, olha, o não coisa é a mesma coisa de coisa implica boom. Então, o não há é a mesma coisa de não é boom, de A implica boom. Vamos lá. E agora, pouco calma, para fechar essa parêntese. Estou falando que se a gente aceitar essa ideia de Adalto, que foi muito legal, falar que, olha, o não há quis dizer que a partir do A eu posso boom, ok? Então, o não vermelho, certo? Está dizendo que o vermelho implica boom. Ok, só que acontece que o vermelho é também uma negação. Então, qual a negação? O não há. Então, nesse caso, eu posso traduzir essa coisa nova de novo como uma implicação de boom a partir do A, nesse caso. Então, de longe agora, essa toda coisa que eu cheguei aqui é o quê? É que, olha, se o A implica em boom, então boom, ok? Beleza. Paramos aqui com essa viagem. Só queria falar um pouco sobre essa coisa, mas como falei para a gente, a negação da negação vai acabar sendo o próprio A nesse caso. Ok, discutimos um pouco sobre negação também. Temos bastante tempo, legal. Ok. Seria bom, como falei, não memorizar essas coisas como regras de símbolos. É algo que alguém pode fazer, mas seria bom pensar um pouco em vários exemplos de proposições A e B e ver que realmente faz sentido, que eu poderia fazer essa tradução mesmo. Traduções. Perguntas? Você vai chegar a apresentar como ele pode usar isso, não? Ou não há. Podemos usar tua própria ideia para usar? Então, a pergunta, como vou usar o não há? Olha, se o A foi complexo, eu posso escolher botar a negação por dentro, ok? E se não for complexo, eu posso a qualquer momento usar a tua própria ideia e falar, olha, ganhei o A. Então, isso posso ver como que a partir do A chega um boom. E por que eu vou gostar de fazer isso? Porque em um belo momento, talvez, meu alvo, com várias linhas de código, vai acabar mudando. Talvez em um belo momento, meu alvo vai ser achar um boom. E nesse caso, faz sentido ver meus nãos que eu tenho aqui lá, para falar, olha, se eu conseguir nos meus dados também um a partir desses dois, agora eu vou conseguir um boom, e esse foi meu alvo. Faz sentido? Ok. Bem... Ok, par, ímpar.
Ok, vamos tentar demonstrar um teorema extremamente legal, que é talvez o primeiro teorema legal que a gente vai demonstrar, porque até agora foi só propriedades besta. Então, o que eu quero demonstrar é que vou escrever aqui. Teorema o raiz de 2 é irracional. Quais são meus dados? E qual é o meu álbum? Vou ajudar vocês. Meus dados é nada, obrigado. Não faz sentido falar que meus dados é o raiz de 2, pelo mesmo motivo que se eu quero demonstrar que o 1 divide alguém, não posso falar, eu ganhei um dado próprio 1. Tá? O raiz de 2 já supõe que é um número, mas precisamos discutir um pouco. Para demonstrar isso, ou para ter chances de demonstrar isso, eu preciso saber duas definições. Quais são essas? Irracional, considero para saber o que significa essa palavra. Qual mais? Esse símbolo aqui, certo? Então, o enunciado do meu teorema já supunha que eu sei o que significa que algo é irracional e também eu sei qual objeto é definido por esse símbolo estranho aqui. Vamos tentar resolver primeiramente a definição do que seria um número irracional. Eu posso roubar pouco e falar, olha, a definição, ou seja, cuidado como vamos descrever as definições. Primeiramente vou deixar claro o contexto. Seja x um número real, estou introduzindo um pouco essa notação também. O x é irracional, se e somente se x não é racional. X não pertence nessa coisa aqui, ou talvez melhor escrever com palavras. X não é racional. Agora, essa definição é perfeita, é correta e tudo mais, só que ela depende de uma outra definição, certo? Para definir o que significa racional. Qual vai ser o meu contexto aqui? Ok? De novo, tem o mesmo contexto. Afirmar que alguém é racional faz sentido afirmar isso sobre objetos que eu já sei que são reais. Seja x então um real, o x é racional, se é somente se. Estou fazendo um trabalho que deveria ser completamente besta, mas eu aposto que se eu tivesse perguntado a vocês escrever no papel tudo isso, alguém já teria errado aqui. Então, cuidado para entender bem como funciona uma definição. Se é somente se. Agora, qual seria uma definição completamente errada aqui? Falar se é somente se não é irracional, certo? Ok. Ia criar um problema lá. Mas eu vou... Então, aqui, pelo menos uma das duas coisas eu preciso definir, talvez as duas. Mas se eu definir uma das duas, eu tenho o direito de definir a outra como a negação da primeira, que não é o que a gente fez nos pares e ímpares. Poderia ter escolhido isso, mas eu defini diretamente o que significa par, diretamente o ímpar, e ficou como exercício para vocês, talvez demonstrar que se um número não é par, então é ímpar e vice-versa. Então, beleza, vamos lá. O x é racional, se somente se, alguém sabe? Se existem, ok, muito bem. Existem A, B, continua? Tal que é pertencente a isso. Ok, muito bem. Espera aí, tem muitos comentários para fazer aqui. Ele falou com B, diferente de zero. Adrião, acertei? Tu aceita isso na tua definição ou não? Ou vamos brigar? Vamos brigar. Aceito. Tá, ok. Seria legal brigar, tá? A gente aprende mais brigando. Se somente se existem A, B inteiros com B diferente de zero? Tá o quê? Certo? Tá isso quê? X igual a sobre B. X igual A sobre B. É isso? Concordamos todos? Ok. Agora estou supondo, até agora com os números, a gente estava trabalhando apenas com duas operações, ou mais e o vezes, e agora Adrião está dando mais trabalho para mim, porque eu preciso depois talvez definir o que significa A sobre B. Teria uma maneira de escrever uma coisa equivalente aqui, tais que
sem usar o sobre? Muito bem. Então, poderia escrever tal que bx igual a, certo? Faz sentido? E agora quero um pouco brigar, já que Adriano não quer brigar com Tayane, eu quero brigar com Tayane. Não vou afirmar que a definição... Então, a definição com o vermelho vai ser a definição Tayane. Estou errando o teu nome. Tayane, certo? E Adriano, certo? Ok. Não existe Adriane, certo? Ok. Desculpa. Então, essa com vermelho vai ser a definição da Tayane. E o preto vai ser a definição de Adriano. E a pergunta é se existe algum belo dia que sobre algum certo real, esses dois vão brigar. Um vai falar, esse cara é racional, e o outro vai falar, não é. Porque se eles não têm como brigar para nenhum real sobre a racionalidade ou não dele, nesse caso não faz sentido adicionar essa coisa. Não é que seria errada, mas a gente ia dar mais trabalho para qualquer pessoa que usar a nossa definição, verifique se existem com essa restrição também, e se acaba sendo a mesma coisa, não faria sentido adicionar isso. E é uma observação muito comum, é muito comum responder na definição, ei, peraí, toma cuidado, o B não pode ser zero. Se eu não botar essa coisa aqui, tá? Vamos esquecer essa coisa aqui. Tem chance que eu vou achar um certo x real que ele vai satisfazer a coisa preta? E não vai, sim, tem. E o B dele vai ser zero? Vamos lá. Eu preciso entender também a pergunta porque nem dormi bem ainda. Qual foi a minha pergunta mesmo? Então, vamos lá. Estamos dizendo que eu vou conseguir achar certo B e certo A, tal que eu vou satisfazer isso. E o B vai ser zero, certo? Então, eu estou dizendo que eu vou achar um certo X que vai satisfazer essa coisa. E esse X supostamente não vai ser aceito pela outra definição que não tem essa restrição. Tá? Acordei. Ok. Qual número seria esse X? Porque pelo jeito, se ele é para satisfazer essa coisa, eu posso inferir algo sobre o A também. Qual seria o A? Zero. Então, eu sei que meu X, na verdade, tem que satisfazer essa coisa. E agora estou me perdendo. Importante dormir. O que queria dizer mesmo? Eu estou procurando um certo X. Vamos lá. Estou procurando um certo X que Tayane vai falar em o X racional e Adriano vai falar X não racional. Ou vice-versa. E talvez, já que estou meio bugado, poderia deixar para vocês pensar nisso em casa. Alguém tem alguma resposta baseada em todas as coisas que a gente viu até agora? Eu estou procurando um certo X. Qual X vai ser esse? Vamos lá. Se o Adriano, se o A, ok, você vai ser o A e você vai ser o T. Se o A falar que, olha, esse cara desculpa, se o T falar que esse cara é racional, com certeza o Adriano vai aceitar, porque ele só gostaria de dois inteiros, ele não está nem aí sobre o B, se vai ser zero ou não. Então, essa direção é meio óbvia. A pergunta é se existe um cara que o Adriano vai falar, olha, esse é racional, e ele vai falar, não, porque teu B foi zero. Mas se o B foi zero do Adriano, o A tem que ser zero também. Nesse caso, o X... Mas qualquer X que eu coloque, pode ser qualquer coisa. Qualquer X que... se eu fizer todo número racional vai ser irracional, vai ser racional também. Qualquer X que eu colocar Pi seria racional. Mas X tem que ser racional de não. Não, para a definição tem que ser real. Se eu botar mais vezes, tá ok. Muito bem. Então, na maneira que escrevemos lá, parece que Tayane está certa, que preciso botar isso. E na maneira que a gente tinha escrito antes, que foi x igual a sobre b,
Pronto, essa é a ideia que eu queria enfatizar, beleza. Então, se a gente tivesse escolhido a maneira que Adriano falou no início, faz sentido isso, eu não precisaria falar nada sobre B, porque não tem jeito de você escolher, sei lá, pi, como vocês deram um exemplo, ou sei lá quem, escrever essa coisa com um certo inteiro aqui, sei lá, 38, e aqui botar 0, porque já é implícito que você não pode botar o 0 aqui. Mas nessa maneira que eu falei que podemos escrever aqui, não é implícito que o B não pode ser 0. Então vamos ver o pi, sei lá. Não gosto de usar o pi como exemplo porque eu nem sei o que é o pi. Não é tão simples a irracionalidade do pi, mas enfim, o pi racional está dizendo que existem inteiros tal que ele satisfaz isso, e realmente existem, muito obrigado, existem. O 0p é igual a 0. Então aqui, se eu sou para escrever nessa forma, eu preciso dessa coisa, e se eu sou para não escrever nessa... Então, Adriano escolheu bem não brigar com Tayane, e eu escolhi ruim. Faz sentido tudo isso que aconteceu? Para todos? Ok. Beleza. Então, nesse caso, podemos deixar dessa maneira que está aqui. Ok. E eu perdi mais tempo porque eu buguei aqui, mas temos mais 3 minutinhos. Ok. Vamos voltar então na nossa ideia. Não me importa agora se vocês vão escrever supostamente entendendo essa ideia também. Opa, A sobre B. Ok? Então, eu briguei pouco porque a gente só tinha trabalhado até agora com 2 operações, mas vamos supor que temos pouco conhecimento do ensino fundamental e do ensino médio, e vamos ver se a gente consegue demonstrar isso. A outra coisa que eu preciso ter certeza que eu entendo o que significa é o raiz de 2. O que é o raiz de 2? É aquele x real, tá o quê? Aqui eu tenho um problema. Eu tenho um problema com a palavra aquele, que usamos para definir coisas, se realmente essas coisas são determinadas unicamente. Ou seja, se eu sei que existe um real que satisfaz isso, e sei que existe só um real que satisfaz isso, eu tenho o direito de falar, eu vou denotar, vou dar um nome para esse único real que satisfaz isso, vou chamar esse cara de esse símbolo estranho aqui. Agora tenho um problema, primeiramente, tem reais que satisfazem isso, e segundamente tem só um real que satisfaz isso. Já posso ver que na segunda pergunta a resposta é não. Tem 2 reais que satisfazem isso, qual... É mais ou menos aquele que simbolizamos raiz de 2, mais ou menos. Então, como posso corrigir essa coisa? É muito fácil consertar esse problema. Como? Um x pertencente a real existe? Não, é só restringir um pouco o meu negócio. Eu poderia falar, aquele x real, tal que x quadrado igual a 2 e também x é maior ou igual a 0. Isso resolve o problema, porque agora só tem um que tem essa propriedade, ok. Mas falta também uma outra questão de se tem algum real que tem essa propriedade, porque não é nada óbvio que tem isso. Por exemplo, se eu mudar aqui, eu botar o raiz de menos 1, aqui eu teria aquele x blá 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 tal que x quadrado igual a menos 1. E agora, na verdade, eu sei que nem existem reais que têm essa propriedade. Então não é tão óbvio que, pelo fato que eu usei uma equação aqui, com certeza vai ter uma resolução, e ainda menos que essa vai ser uma resolução única. Mas, realmente, o raiz de 2 existe real que tem essa propriedade, e existe único real não negativo com essa propriedade, e vamos chamar esse cara de raiz de 2. E nossa demonstração aqui precisa ser uma argumentação porque esse cara é racional, ou seja, porque não é racional. Então, como vou começar a minha demonstração com essas definições que tenho? Muito bem. Suponha raiz de 2 racional. Muito bem. A pergunta, qual é o meu alvo agora? Importante entender isso? Não. Não. Oh? Não. O que? Um segundo. Meu alvo inicial era demonstrar que raiz de 2 é irracional, mas definir irracional. Então vamos lá. Foi que esse cara é irracional.
Mas essa coisa, eu abri a definição dela, sem nem escrever nenhuma linha lá, que foi que a raiz de 2 não é racional. Para ajudar vocês, seria que não é o caso, que a raiz de 2 é um rat racional. Então, o que Tayane fez aqui na primeira linha é correto. Ela tem o direito, como a gente pode atacar raiz, não coisa, supõe a coisa, mas agora então ganhamos um certo dado aqui. Qual é o meu dado? Raiz de 2 é um racional, certo? E qual é o meu alvo agora? Uma contradição qualquer. Meu alvo agora não tem absolutamente nada a ver, nenhuma restrição sobre raiz de 2 racionais. Meu alvo é achar uma contradição. Onde eu vou achar essa contradição? Eu preciso ser pouco criativo, vou precisar mexer com meus dados, certo? Observar coisas até achar lá. Mas é importante entender que agora meu alvo é achar uma contradição. Eu tenho o direito de chegar em qualquer contradição que eu gosto. Bem, mais uma pergunta antes de parar. E eu fiquei devendo uma coisa que falei, mas não temos tempo agora. Então vocês vão lembrar para mim na próxima aula discutir sobre aquela coisa que nem lembro qual é. Mas, como eu posso usar isso agora? Muito bem. O que significa que o raiz de 2 é racional? Eu prefiro escrever aqui. Existem OB inteiros tais que o B é diferente de 0 e que é a mesma coisa, certo? E que mais? B raiz de 2 é igual a. Obrigado, B raiz de 2 igual a A. Ou, se escolher a outra forma, seria: existem A, B inteiros, tal que a raiz de 2 é igual a A sobre B. Ok, o que isso me permite escrever aqui? Como posso usar? Não sei qual das duas vocês preferem, mas escolhem uma. Qual seria a linha que eu posso usar? Sejam, eu tenho o direito de solicitar, então eu posso falar: sejam P inteiros, certo? Tais que raiz de 2 igual P sobre Q. E aqui eu tinha escrito L, porque faria sentido até falar logo sejam. Por quê? Porque eu estou usando essa coisa, a linha anterior que escrevi. Deixo vocês pensar bastante como continuar isso. Se alguém não viu essa demonstração, eu aviso que é uma demonstração muito difícil para conseguir. Preciso bastante criatividade. Não é simples ataques padrão que eu faço, eu mato o meu monstro assim. Bem, até segunda-feira.